Olá, líderes e gestores, sejam bem-vindos a mais um Projetizado Podcast. Opa! Hoje, Que legal! a gente vai mergulhar num tema que, convenhamos, né? É o calcanhar de aqueles de muito projeto por aí, a comunicação. Verdade. Mas calma, porque a ideia aqui não é gerar mais dor de cabeça. Não. Pelo contrário. E sim, desvendar as estratégias de comunicação que realmente fazem a diferença para quem está no comando, seja gerente ou líder. É isso aí. E pode ter certeza que, independente da sua experiência em gestão de projetos, sempre tem algo novo para aprender quando o assunto é comunicação, né? Afinal, estamos falando daquela habilidade que coloca todo mundo na mesma página, que alinha expectativas e, no final das contas, garante que o barco chegue em terra firme. Exatamente. E para te ajudar a navegar por esse mar de informações, a gente vai destrinchar um material que apresenta 10 estratégias de comunicação essenciais para líderes de projeto. Olha só. Para começar, que tal a gente encarar uma estatística de respeito? Sabia que, segundo o PMI, a comunicação consome cerca de 90% do tempo de um gerente de projetos? Nossa, é muita coisa, né? Pois é. Esse número já mostra o tamanho do impacto da comunicação no sucesso de um projeto. Afinal, conectar pessoas, gerenciar crises, motivar equipes, tudo isso depende de uma comunicação eficiente. Começando então pela primeira estratégia, que coloca a gente frente a frente com o desafio do mundo moderno. A comunicação clara e concisa. No mundo onde a gente é bombardeado por informações o tempo todo, ser conciso e direto é ouro puro. Sem dúvida. Mensagens confusas ou prolixas só aumentam o ruído e atrapalham o andamento do projeto, né? A clareza, por outro lado, é como um mapa que guia todos os envolvidos, garantindo que cada um entenda seu papel, os prazos e os resultados esperados. E o legal é que o material que a gente está analisando vai além do discurso e traz dicas práticas para colocar essa clareza em ação. Como, por exemplo, a ideia de estruturar mensagens de forma objetiva, cortar palavras desnecessárias, usar recursos visuais para tornar informações complexas mais digeríveis. São pontos-chave, mas tem um aspecto que eu acho fundamental. A adaptação da linguagem ao público, né? O jeito que você se comunica com a equipe técnica, por exemplo, não é o mesmo que você usa para apresentar o projeto para a diretoria, concorda? Com certeza. Ajustar o tom e a linguagem para cada público faz toda a diferença. E falando em ajustar, será que a gente não pode usar a escutativa como uma ferramenta para garantir que a mensagem está sendo compreendida? Com certeza. A escutativa é essencial para uma comunicação de mão dupla. É a garantia de que você não está só falando, mas também entendendo as dúvidas, as preocupações e as perspectivas de quem está te ouvindo. E por falar em escutativa, essa é a nossa segunda estratégia. E para ilustrar a importância dela, nada melhor do que a frase do mestre Dale Carnegie. Saber ouvir é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Em cada conversa, você tem a oportunidade de ganhar insights valiosos e construir relacionamentos mais fortes. É de arrepiar, né? A escutativa vai muito além de simplesmente ouvir as palavras. É sobre estar presente na conversa, demonstrar empatia, se colocar no lugar do outro e buscar compreender a mensagem por trás das palavras. É como se a gente vestisse o chapéu do outro para entender de verdade as motivações, as preocupações, os objetivos daquela pessoa. Isso mesmo. E essa atitude faz toda a diferença na construção de relações sólidas, baseadas em respeito e confiança. Quando as pessoas se sentem ouvidas e compreendidas, a colaboração flui naturalmente e os conflitos que são inevitáveis se tornam mais fáceis de gerenciar. E falando em colocar a mão na massa, o material traz algumas dicas para turbinar a escutativa. Eliminar as distrações durante a conversa, parafrasear o que foi dito para ter certeza que entendeu, usar perguntas abertas para estimular o diálogo, são algumas delas. São dicas simples, mas poderosas, né? Manter o foco na conversa, demonstrar que você está realmente presente e incentivar o outro a se expressar livremente. São atitudes que constroem pontes, né? Fortalecem as conexões. E a nossa terceira estratégia nos leva para um cenário que, felizmente, está cada vez mais comum. A adaptabilidade cultural. Em um mundo globalizado, trabalhar com equipes multiculturais já é a regra, não exceção, né? Totalmente. E é nesse contexto que a capacidade de se adaptar a diferentes culturas e estilos de comunicação se torna um diferencial, e tanto. Afinal, o que pode ser considerado normal em uma cultura pode ser interpretado de forma completamente diferente em outra. Imagina a confusão que pode acontecer. Uma comunicação mais direta, por exemplo, que em algumas culturas é vista como objetiva e eficiente. Pode ser interpretada como rude ou até mesmo agressiva em outras. Pois é. Por isso é fundamental que os líderes de projeto desenvolvam essa sensibilidade para reconhecer as nuances culturais, né? E ajustar a forma de se comunicar de acordo com cada contexto. Como a gente pode se tornar mais adaptável culturalmente falando? O primeiro passo é a educação. Dedique um tempo para pesquisar e aprender sobre as culturas com as quais você vai interagir.
Entenda os costumes, as normas de comunicação, os valores e as crenças. Conhecimento, nesse caso, é poder. E com esse poder nas mãos, a gente consegue construir pontes, evitar gafes, criar conexões mais genuínas. Exatamente. Mas não podemos esquecer da prática, né? É preciso exercitar a empatia, o respeito e a abertura para aprender com o outro. Sair da zona de conforto, questionar os próprios preconceitos e se colocar no lugar do outro são atitudes que abrem portas para uma comunicação intercultural mais eficaz. E a comunicação em si também tem um papel fundamental, né? Ser claro, objetivo, evitar gírias ou expressões que possam gerar confusão, estar sempre aberto a esclarecer dúvidas e pedir feedback, são atitudes que fazem diferença. E para fechar essa parte com chave de ouro, nada melhor do que a frase do Geert Hofstede, um dos papas da cultura organizacional. A cultura é uma força silenciosa, mas poderosa, que influencia as ações e decisões das pessoas. Se não a considerarmos, estaremos ignorando um dos maiores ativos da comunicação eficaz. Sensacional. E a quarta estratégia nos leva para 2 pilares que sustentam qualquer projeto de sucesso: a transparência e a confiança. Concordo. A transparência é o alicerce da confiança. E a confiança é o que une as pessoas em torno de um objetivo comum. E como a gente constrói essa transparência na prática? Compartilhando informações relevantes de forma aberta e honesta, sem rodeios. Celebrar o sucesso é importante, mas assumir os erros, comunicar os desafios de forma transparente também faz parte do processo. É como diz o ditado: a verdade liberta. E em um projeto, a verdade, por mais difícil que seja, é sempre a melhor política. Com certeza. Esconder informações ou tentar maquiar a realidade só abala a confiança e pode levar o projeto por água abaixo. A transparência, por outro lado, cria um ambiente de segurança e colaboração, onde todos se sentem à vontade para compartilhar suas ideias, suas dúvidas, suas preocupações. E essa abertura é fundamental para que a equipe trabalhe em sinergia, buscando soluções em conjunto para os desafios que aparecem pelo caminho. E a quinta estratégia, que eu achei super interessante, nos convida a ser mais proativos na comunicação. Mas como isso funciona na prática? Em vez de esperar que as pessoas venham até você com dúvidas ou problemas, tome a iniciativa. Antecipe as necessidades de informação dos stakeholders, comunique-se de forma frequente e consistente, mesmo que não haja grandes novidades, e esteja sempre um passo à frente, prevendo possíveis problemas e buscando soluções antes que eles virem uma bola de neve. É como se a gente estivesse jogando xadrez, pensando em vários lances à frente para garantir que estamos no controle da situação. Tem uma ótima analogia. A comunicação proativa demonstra liderança, organização e comprometimento com o sucesso do projeto. E, de quebra, ajuda a evitar surpresas desagradáveis e a manter as expectativas alinhadas. Exatamente. E para colocar a comunicação proativa em ação, algumas dicas valiosas. Agende comunicados regulares com a equipe e os stakeholders. Use ferramentas de gestão de projetos para acompanhar o andamento das atividades. Manter todos informados sobre os próximos passos. E, claro, fique atento aos sinais, para antecipar possíveis problemas e buscar soluções antes que eles saiam do controle. E para ilustrar a importância da proatividade na comunicação, nada melhor do que a frase do Peter Drucker, um dos maiores gurus da administração. Uma comunicação proativa cria uma organização ágil e responsiva, onde problemas são identificados e resolvidos antes mesmo de se tornarem visíveis. Maravilhoso. E com essa dose de sabedoria. A gente vai fazer uma pausa para respirar e, na sequência, a gente mergulha nas outras 5 estratégias de comunicação. Isso aí. Preparem-se, porque ainda tem muita coisa legal para desvendar. Aguardem. E voltamos com o nosso mergulho profundo no mundo da comunicação eficaz. É isso aí. Prontos para mais insights poderosos. Na primeira parte, a gente explorou a importância de ser claro, conciso, um bom ouvinte e, claro, proativo na comunicação. Agora, prepare-se porque vamos desvendar a 6ª estratégia. Flexibilidade na comunicação. Essa é para quem sabe dançar conforme a música, né? Afinal, cada pessoa, cada stakeholder tem suas preferências, seu estilo de comunicação, seu nível de conhecimento técnico. Exatamente. É como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas completa. Não dá para usar um martelo para apertar um parafuso, né? Não dá. A flexibilidade na comunicação é justamente isso. Saber escolher a ferramenta certa para cada situação. É a arte de ajustar o tom, o formato, o conteúdo da mensagem de acordo com a audiência. Imagina que você precisa apresentar o andamento do projeto para a equipe técnica e depois para os patrocinadores. A forma como você aborda a informação vai ser completamente diferente, não é? Com certeza. Para a equipe técnica, você pode se aprofundar nos detalhes, usar termos mais específicos, mostrar os desafios e as soluções que foram encontradas. Já para os patrocinadores, o foco é nos resultados, no impacto do projeto no negócio, no retorno sobre o investimento. E o material que a gente está analisando traz dicas valiosas para turbinar a flexibilidade na comunicação.
Uma delas é reconhecer as diferentes preferências de comunicação dos stakeholders. Outro ponto importante é adaptar o método de entrega da mensagem, né? E-mail, reunião presencial, videochamada. E claro, estar aberto a mudar a abordagem, né? Se algo não estiver funcionando. A flexibilidade é a chave para uma comunicação mais humana, mais próxima da realidade de cada pessoa. É como diz John C. Maxwell. Flexibilidade na comunicação é essencial para líderes que desejam realmente ser ouvidos. É a habilidade de ajustar sua mensagem para quem está do outro lado. E falando em ajustar a mensagem, a 7ª estratégia nos leva para um terreno que pode ser fascinante e assustador ao mesmo tempo: a utilização eficaz de tecnologias de comunicação. Hoje em dia, a gente tem uma infinidade de ferramentas que prometem facilitar a vida do gerente de projetos, né? Mas é preciso ter cuidado para não se perder nesse mar de opções. É verdade, a tecnologia pode ser uma grande aliada, mas se a gente não souber usar, vira um problema. É como ter um carro potente, mas não saber dirigir. Concordo. A chave para usar a tecnologia de forma eficaz é escolher as ferramentas certas para cada necessidade e garantir que toda a equipe seja familiarizada com elas. Definir regras claras de uso, evitar a sobrecarga de informações, garantir a segurança dos dados. Tudo isso é essencial para que a tecnologia trabalhe a nosso favor e não contra a gente. O material que a gente está analisando sugere algumas dicas para usar a tecnologia a nosso favor. Escolher ferramentas que se integrem bem entre si, oferecer treinamento para a equipe, garantir a segurança das informações, são apenas algumas delas. E lembre-se, a tecnologia deve simplificar a comunicação e não complicá-la. A gente não quer robôs falando com robôs, a gente quer pessoas se conectando de forma autêntica e eficaz. E falando em conexão humana, a 8ª estratégia nos coloca diante de um desafio que, vamos ser sinceros, ninguém gosta muito de encarar: a gestão de conflitos de forma positiva. Conflitos são inevitáveis em qualquer ambiente de trabalho, principalmente em projetos onde as pressões são constantes e as opiniões divergem. Mas o que diferencia um bom líder é a capacidade de transformar o conflito em uma oportunidade de crescimento. É a arte de usar o atrito para gerar algo positivo. Exatamente. Um líder que sabe lidar com conflitos, ele não os ignora ou tenta abafá-los. Ele cria um ambiente de diálogo, de respeito, onde as diferentes perspectivas podem ser ouvidas e, quem sabe, gerar soluções inovadoras. O material sugere algumas práticas valiosas para gerenciar conflitos de forma positiva. Identificar os pontos de discordância logo no início, promover diálogos abertos e respeitosos, ouvir todos os lados com atenção, buscar soluções que atendam às necessidades de todos os envolvidos, são apenas algumas delas. E a frase do Patrick Lencioni ilustra bem essa ideia. Conflitos bem geridos são motores de inovação e crescimento no âmbito dos projetos. Tornam-se oportunidades quando tratamos não como problemas, mas como desafios a serem superados. E para inspirar a equipe e os stakeholders na busca por essas soluções, a 9ª estratégia nos apresenta a arte do storytelling. Contar histórias é uma das formas mais poderosas de conectar com as pessoas, despertar emoções, transmitir mensagens e, principalmente, fazer com que elas se lembrem do que foi dito. Uma história bem contada tem o poder de transformar dados frios em algo memorável, inspirador, que engaja as pessoas e as coloca em movimento. E no contexto dos projetos, o storytelling pode ser usado para transmitir a visão do projeto, inspirar a equipe, engajar os stakeholders, celebrar os sucessos alcançados. É como se a gente criasse um fio condutor que conecta todos os envolvidos, dando sentido ao trabalho que está sendo realizado. O material sugere algumas dicas para quem quer usar o storytelling de forma eficaz. Começar estabelecendo um contexto, conectar a história com a experiência do público, integrar dados e informações relevantes de forma criativa e manter a narrativa coesa e envolvente são apenas algumas delas. E Carmine Gallo, especialista em storytelling, resume bem a importância dessa ferramenta. Contar histórias não é apenas um método de comunicação, é chave para abrir as portas da inovação, permitindo-nos explorar o mundo pelas lentes dos outros. E para fechar com chave de ouro nosso mergulho no mundo da comunicação eficaz, chegamos à 10ª e última estratégia: construção e manutenção da confiança através do feedback. Feedback. Uma palavrinha que pode gerar calafrios em muita gente, mas que, quando bem utilizada, tem o poder de transformar equipes e impulsionar o crescimento. É verdade. O feedback é a base do aprendizado contínuo, da melhoria constante e do desenvolvimento de uma cultura de alta performance. Mas para que o feedback seja realmente eficaz, ele precisa ser dado e recebido de forma construtiva, com foco no crescimento e no desenvolvimento. E para isso é fundamental criar um ambiente de confiança, onde as pessoas se sintam à vontade para dar e receber feedback, sem medo de represálias. Concordo. O feedback deve ser visto como uma oportunidade de aprendizado, de troca, de crescimento mútuo. O material que a gente está analisando sugere algumas práticas para construir essa cultura de feedback positivo. Criar processos de feedback regulares, promover um ambiente seguro para o diálogo, estimular o feedback bidirecional, utilizar as informações recebidas para promover melhorias, são apenas algumas delas. E Ken Blanchard, um dos grandes nomes da liderança, resume a importância do feedback com a seguinte frase: feedback é a força vital de toda a organização.
Incentivar uma comunicação aberta e ressonante contribui para o desenvolvimento de relações fortes e resultados excepcionais. E com essa frase inspiradora, chegamos ao fim da nossa jornada pelas 10 estratégias de comunicação. Mas a conversa não termina por aqui. Nossa, quanta coisa, hein? Verdade? Desvendamos 10 estratégias de comunicação, cada uma com seus desafios, com suas nuances. Mas o mais importante é que agora você tem um mapa para se comunicar de forma mais eficaz, seja com a sua equipe, com stakeholders ou com qualquer pessoa envolvida nos seus projetos. É isso aí. E a jornada não termina aqui. Agora é a hora de colocar a mão na massa, de experimentar, de adaptar essas estratégias à sua realidade e principalmente de colher os frutos de uma comunicação mais clara, mais humana, mais eficiente. E lembre-se, a comunicação é uma habilidade que a gente aprimora com a prática, né? Esteja aberto a aprender com seus erros, a pedir feedback, buscar sempre novas formas de se conectar com as pessoas. A gente explorou desde a importância da clareza e concisão até o poder do storytelling e do feedback. Deu para perceber que a comunicação eficaz não é mágica, né? Não, né? É trabalho, é dedicação, é vontade de fazer diferença. E para finalizar o nosso mergulho de hoje, fica a pergunta para você, nosso ouvinte. Qual dessas estratégias você vai colocar em prática primeiro? Qual delas te chamou mais atenção? Conta pra gente nas redes sociais. E a gente se encontra no próximo episódio do Projetizado Podcast com mais insights poderosos para você turbinar seus projetos e sua carreira. Até lá! Até mais. Tchau, tchau.